7, versículo 36. Palavra muito poderosa. E essa palavra foi cantada aqui pela vida do base de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 36. Eu também sou muito grato a Deus por esta oportunidade, irmão, que Ele tem me dado de poder estar aqui pela primeira vez. Uma igreja muito linda, muito bonita. Deus abençoe a vida do pastor. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe grandemente. O presbítero William, Deus abençoe também. Amém. Eu louvo a Deus pela vida de toda a igreja, essa juventude avivada. Queria aqui deixar bem claro que já andei pregando neste bairro, irmão. E é a primeira vez que eu vejo uma juventude avivada. Obrigado, Sidney. Deus abençoe vocês, sua família, o amigo Paulo Rian. Deus abençoe. Eu creio, irmão, que de alguma forma Deus vai falar conosco através desta palavra. E diz assim a palavra de Deus. Aleluia. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, e ficando atrás de seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e limpava e secava com os cabelos de sua cabeça, e beijava os pés, e ungia com unguento. Ora, quando o fariseu que havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é o tipo de mulher que lhe toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, tenho algo a te dizer. E ele disse: fala, mestre. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou ambos a dívida. Me diz, pois, qual deles amará mais? E respondendo Simão disse: suponho aquele que mais perdoou. E disse Jesus: julgar-te corretamente. E voltando-se para aquela mulher disse: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e enxugou com o cabelo da sua cabeça. Não me beijaste, mas essa mulher desde quando entrou não para de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. E os que estavam ali na mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém, irmão? Assim é. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Uma mensagem já ministrada, Glória a Deus. mas toda vez que eu me deparo com ela, eu sempre tenho algo para aprender, meus irmãos. E lá em João capítulo 4, versículo 23, a Bíblia vai dizer que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas a pergunta é: qual é a definição para uma pessoa ser considerada verdadeiro adorador? Quais são as características
de um verdadeiro adorador, para a gente olhar e definir e dizer verdadeiramente, de fato, essa pessoa é um verdadeiro adorador. Quais são as funções, irmão, de um verdadeiro adorador? O texto que a gente leu, irmão, Lucas capítulo 7, versículo 36, retrata bem a definição de um verdadeiro adorador, irmão, de uma verdadeira adoração de uma pessoa para o Senhor Jesus. Mas, para nós chegar até aqui, irmão, devemos entender algo aqui nesta palavra. Capítulo 7 de Lucas, a gente vai entender que Jesus já tinha iniciado o seu ministério terreno. Jesus já tinha feito muitos milagres, irmãos. Jesus já tinha curado muitos enfermos. E Jesus vinha arrastando uma grande multidão, irmão, porque ele veio pregando uma palavra restauradora, uma palavra salvífica. E todo mundo queria estar perto para ouvir, irmão, Jesus Cristo falar, Jesus Cristo ensinar. E se tivesse algum enfermo, ele sentia íntima compaixão, irmão, e curava aquele enfermo. A Bíblia vai dizer já que no capítulo 7, irmão, Jesus já era conhecido. E nos primeiros versículos você vai encontrar que havia um centurião que tinha um servo, irmão, que estava muito enfermo. E essa enfermidade ia levar ele para a morte. E como Jesus já tinha sido bastante anunciado, esse homem ouviu falar de Jesus, irmão. E talvez o pensamento dele foi: se Jesus aparecer aqui, ele pode curar o meu servo. Então a Bíblia diz que ele envia os anciões, irmão, da Judeia para ir até Jesus, para que Jesus viesse curar o seu servo. A Bíblia diz que os anciões encontraram Jesus, irmão, e Jesus aceitou ir até a casa deste homem. Só que quando Jesus estava se aproximando da sua casa, ele ficou sabendo, irmão, que Jesus estava se aproximando. Então ele enviou alguns amigos para se encontrar com Jesus e falar algo para Jesus. E a palavra era: meu Senhor. Ele disse que ele não é digno de receber o Senhor na casa dele. E ele também falou que não precisa o Senhor ir lá, mas se o Senhor liberar uma palavra daqui, o servo dele será curado. E a Bíblia diz, irmão, que quando os amigos dele voltaram, irmão, encontraram o servo que estava enfermo, curado, irmão. E quando Jesus viu aquilo, irmão, ele disse: nunca vi uma fé tão grande em Israel, a uma desse homem. Agora Jesus vai sair e vai para uma cidade chamada Naim, no mesmo capítulo, irmão. Eu falei que Jesus vinha arrastando uma grande multidão. E a multidão que vinha com Jesus não era a multidão da tristeza, irmão, mas era a multidão da alegria, irmão. Eles vinham jubilando, irmão. Agora imagine, sabe por que eles vinham jubilando? Porque Jesus curava, irmão. Agora é difícil ver alguém, Jesus curar alguém e ficar calado. Então aquela multidão vinha fazendo barulho de adoração. Então eles entraram na cidade de Naim, irmão. Quando eles chegaram na entrada da cidade, irmão, eles se depararam com outra multidão, pastor. Só que essa outra multidão não era a multidão da alegria, irmão. Era a multidão da tristeza. Sabe por quê? Porque uma mulher, irmão, uma viúva, estava indo para o cemitério enterrar o seu único filho, irmão. Enterrar o seu sonho. Sabe por quê? Porque naquela época, irmão, o sonho de toda mulher, irmão, era primeiro casar com um varão. Segundo sonho, ter um filho do sexo masculino, irmão. Porque havia uma promessa que o Messias ia vir, irmão. Então o sonho de toda mulher, irmão, era
era casar e ter um filho do sexo masculino. Então ela era viúva, irmão, ela já tinha enterrado o primeiro sonho. E agora ela estava enterrando o seu único sonho que tinha restado. Então aquela multidão era a multidão da tristeza, irmão. E a multidão da tristeza se encontrou com a multidão da alegria. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a aflição daquela mulher, irmão, ele sente íntima compaixão, se aproxima, e a Bíblia vai dizer que ele toca no esquife, e a fala de Jesus é a autoridade dizendo: jovem, levanta-te. E se senta. Aí Jesus pega o moço e entrega para a mãe. Quando o povo viu aquilo, irmão, todo mundo começou a adorar, dizendo: e se levanta um profeta no meio do nosso povo. Oh, glória! Ressuscitou o moço, irmão. Agora que o seu nome mesmo está sendo anunciado, irmão. Agora que o seu nome mesmo está sendo falado. Talvez o assunto era: rapaz, apareceu um homem aí chamado Jesus, lá de Nazaré. Ele tem o poder de maravilhas, de cura, ressuscita, cura o cego, aleluia, purifica a lepra, expele os demônios. Esse homem é diferente. Então Jesus agora está famoso, irmão. O seu nome é anunciado em todos os povos daquela região. Aleluia. Aleluia. Aí o fariseu, sabendo, irmão, da fama de Jesus, decidiu convidar ele para um jantar, irmão. E como a gente conhece fariseu, a gente sabe, talvez para buscar um pouco de fama também. Rapaz, esse cara está famoso, eu vou levar ele para minha casa. Vou levar ele para dentro da minha casa. Vai que eu ganho algum status para mim também. Vai que eu ganho alguma fama através dele. E ele convida, irmão, e Jesus aceita o convite. E a Bíblia vai dizer que eles estão em volta da mesa. E como Jesus estava famoso, irmão, que chegou no ouvido do fariseu, também chegou no ouvido de uma mulher, irmão. Só que essa mulher não tinha mais nome. Essa mulher já não tinha mais identidade. Essa mulher já não era mais nem chamada pelo nome, porque nem a própria Bíblia cita o nome dela, mas chama ela de uma mulher pecadora. Por causa dos seus erros, das suas falhas, era uma mulher considerada impura, imunda, rejeitada pela sociedade, rejeitada pela família, humilhada, angustiada, sofrida. Mas também a notícia chega no ouvido desta mulher, irmão. E talvez o pensamento dela foi: fiz tantas coisas erradas na minha vida. Hoje eu sou rejeitada por todos. É a minha última oportunidade. Ele está aqui perto. Eu vou até ele. E eu vou levar para ele o que eu tenho de mais valioso. E vou oferecer para ele, porque eu sei que é a minha última chance. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Só que há algo interessante aqui, igreja do Senhor, juventude de Deus. A mulher não foi convidada, irmão, para o jantar. Porque fariseu nunca ia convidar uma pecadora para entrar na casa dele, irmão. Mas ela prepara o seu vaso com unguento. Aleluia. Ela prepara e vai em direção à casa do fariseu, irmão. Só que ela vai levando, irmão, um vaso com perfume. E quando ela chega na casa do fariseu, ela entra, irmão. Só que ela entra trazendo
um vaso com um perfume. Aleluia. E eu lembrei de um texto, irmão. A Bíblia diz que o sacerdote tinha uma responsabilidade dentro do tabernáculo. E a responsabilidade era de queimar o incenso, irmão. E quando eles queimavam o incenso, subia aquele cheiro, irmão, como um perfume, irmão, que subia até o trono de Deus e perfumava o trono da glória de Deus. E aquele cheiro simbolizava, irmão, a adoração, irmão. E o perfume, irmão, era feito desse incenso. E eu entendi isso aqui quando eu vi pela primeira vez. Oh, glória! Sabe por quê, irmão? Porque ela entrou de penetra numa festa sem ser convidada, irmão. Só que ela entrou trazendo, irmão, um vaso com um perfume que simboliza a adoração, irmão. Aleluia, mas irmão, está errado isso aí. Como é que ela vai entrar de penetra num lugar onde ela não foi convidada? Sabe por quê, irmão? Ela entra de penetra porque ela foi lá adorar, irmão. E o verdadeiro adorador, ele não precisa de convite para adorar a Jesus Cristo. Vou falar bem baixinho, irmão. Se você dá glória a Deus só porque alguém está pedindo para você dar glória a Deus, me desculpa, mas você não é verdadeiro adorador. Você é simplesmente uma pessoa que está sendo influenciada por alguém. Se você dá aleluia só porque alguém está pedindo para você dar aleluia, me desculpa, mas você não é verdadeiro adorador. Você é uma marionete, mas o verdadeiro adorador, se pedir para ele dar glória a Deus, ele dá glória a Deus. Mas se não pedir, ele dá glória a Deus do mesmo jeito. O verdadeiro adorador, se pedir para ele dar aleluia, ele dá aleluia. Mas se não pedir, ele dá aleluia do mesmo jeito. Porque o verdadeiro adorador não precisa de convite. Tem verdadeiro adorador aqui, tem, irmão. Aqui tem, irmão. Aqui tem verdadeiro, irmão. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória. Aleluia! Glória a Deus! E quando ela entra, ela não procura o melhor lugar na mesa, irmão. Todo mundo vê ela oferecendo o que ela tinha. Quando ela entra, ela não procura um lugar do lado de Jesus. Para todo mundo ver ela oferecendo o seu tudo. Porque infelizmente muitos cantores e pregadores da nossa geração vivem no conflito de identidade. Não sabem mais se são adoradores ou se são artistas. Aleluia. Porque muitos, quando querem oferecer algo para Deus ou para a igreja, quer que todo mundo veja para ele ganhar estado. Mas eu vi algo, vim dizer algo para você, filho. Aqui não é lugar de aparecer, meu filho. Aqui não é lugar de artista. Aqui é lugar de servo, irmão. Aqui é lugar de alguém que tem algo para oferecer. Se você veio aqui para mostrar teu talento, tu está no lugar errado. Aqui é lugar de quem tem sacrifício de louvor. Quem tem sacrifício aí, deixa eu ver. Quem tem sacrifício. Eu vi um vídeo aí, eu gostei, irmão. Aleluia. A pergunta era: quem vai ser o pregador para me saber se eu vou ou não? Ah, irmão, ninguém veio aqui por causa de pregador, não, irmão. A gente veio adorar. A gente veio adorar. E o que eu achei mais lindo nela, sabe o que foi, meus irmãos? Não foi nem um vaso,
Não foi nem um cheiro. Eu sei que era um cheiro bom, irmão. Mas sabe o que eu achei mais lindo, irmão? Que ela não procura o melhor lugar, irmão. Mas ela vai direto para os pés de Jesus, irmão. Talvez para o ímpio não é o melhor lugar, não, irmão. Mas para o crente é o melhor lugar para ele estar. Nos pés de Jesus. Ela começou a chorar. E Lucas foi bem claro em dizer que ela regava os pés do mestre com lágrimas. Há quanto tempo você não sabe o que é chorar na presença do Senhor? Há quanto tempo você não perfuma o trono do mestre com lágrimas? Aleluia! Tem gente que chora por tudo, irmão. Tem gente que chora pelo amigo, pela amiga. Tem gente que chora pelo namorado, pela namorada. Tem irmã que é crente, irmão, na igreja que não chora, mas em casa assistindo novela ela chora. Tem irmão que é crente, irmão, na igreja ele não chora, mas quando o Flamengo perde, ele chora. Jesus é maior do que qualquer programa de televisão. Ele é maior. Ele é maior. Aquilo que tu tem semeado com choro, aquilo que tu tem semeado com angústia, com pranto, com lamento, eu vim aqui para dizer para você: fica tranquilo, continua andando de joelho e chorando, porque um dia você voltará colhendo com grito de alegria. Pode acreditar, com grito de alegria. Atraiu a gente para esse lugar, e nós não viemos aqui atrás de bênção, não, mas nós viemos adorar, nós viemos glorificar. Aleluia! Aleluia, Jesus. Quando ele viu ela adorando, irmão, ele falou: não, aleluia, Deus. Se esse aí fosse profeta, saberia que é esse tipo de mulher aí que toca. Porque ela é uma pecadora. Sabe por quê, irmão? Sabia que tem muita gente que se incomoda com o nosso jeito de adorar? Acontece comigo direto, irmão. Porque eu sou conhecido por ser um cara muito barulhento. Aleluia, meu Deus. E a minha glória é Deus muito alto. Pra que isso? Precisa disso não. Pra que dar aleluia desse jeito? Pra que se aparecer? Pra que esses gritos, esse barulho? Mas o Iê cantou aqui. Onde está aquele povo barulhento? Aleluia! Se um dia você vê alguém dando glória a Deus em voz alta, deixa ele adorar, irmão. Se ele está adorando é porque um dia Jesus fez uma grande obra na vida dele. Deixa ele adorar, irmão. Deixa ele adorar, irmão. Mas eu explico porque eu adoro dando glória a Deus em voz alta. Eu explico. Aleluia.
Aleluia, Deus. E se alguém fosse perguntar naquela época, qual o caminho mais rápido para chegar em Jerusalém? Alguém ia dizer, tem que passar por Samaria. Aleluia. Só que judeu não se misturava com samaritano, irmão. Aleluia. Para judeu viajar de volta para Jerusalém, ele pegava um caminho mais longo, irmão, 1 hora mais, só para não passar por Samaria, porque havia uma rivalidade, irmão. Para os judeus, os samaritanos eram os quebradores de regra, era o povo que se misturou, que não tinha dignidade, que perdeu a dignidade, não tinha direito mais de adorar. Então eles não passavam por Samaria. Aí lá vem Jesus com o seu discípulo, irmão, indo para Jerusalém. Lá vem Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz, o bom pastor, a videira verdadeira, a porta, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição e a vida. E ele não vai pegar caminho longo, coisa nenhuma, irmão. Ele vai passar por Samaria mesmo. Um leprosário. E nesse leprosário havia 10 leprosos, irmão. Grande Deus, aleluia. Para quem não sabe, a lepra era uma doença maldita, irmão. Ela ia matando a pessoa aos poucos. E toda vez que alguém era diagnosticado com lepra, irmão, ele não poderia mais ficar na sua casa, irmão. Ele não poderia mais andar na rua. Ele não poderia mais conviver na sociedade, irmão. Se ele tivesse esposa, ele não poderia mais abraçar sua esposa. Se ele tivesse filhos, não poderia mais abraçar os seus filhos. Ele tinha que ir para um lugar chamado leprosário. Só quem poderia ficar perto de um leproso era outra pessoa leprosa, irmão. Aleluia. E quando eu li esse texto, eu vi que os leprosos chamaram Jesus pelo nome. E se eles chamaram Jesus pelo nome, é porque alguém falou de Jesus para eles. Agora imagine alguém de longe, irmão, gritando para eles: ei! Glória a Deus! Aleluia! Chegou uma solução para vocês. Aí talvez o pensamento deles é: que solução? Nós somos leprosos. Glória a Deus! Chegou uma solução. Aleluia! E a solução tem nome. E a solução para vocês se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho uma novidade para dar para vocês. Ele está vindo para cá. Ele vai passar por aqui. E quando aqueles leprosos ouvem falar de Jesus, que Jesus está vindo, irmão, ele se levanta, os 10, e fica esperando Jesus passar. Quando Jesus passa e eles avistam, eles não se aproximam, mas eles clamam de longe: Jesus, tem misericórdia de nós, o Senhor pode curar a gente. Aí Jesus olha para ele de longe e fala: faz o seguinte, pode ir pelo caminho para se apresentar ao sacerdote. Olha que interessante, irmão. Jesus não disse seja curado, mas Jesus disse: vão e se apresenta ao sacerdote. Poderia criar uma dúvida na mente deles, irmão. Mas como se eu ainda estou leproso, a gente vai ser apedrejado. Mas não, irmão, eles foram. Eles vão, irmão. Olha que interessante. Estou com vontade de correr aqui, irmão. Glória. A Bíblia vai dizer que eles vão, irmão, caminhando pelo caminho ainda leproso, irmão, com a carne toda podre, irmão. Aleluia. E de repente um começou a olhar para o outro e dizer: peraí, tem algo diferente no teu rosto. Teu rosto está ficando limpo, Sidney. Aleluia. A tua pele está sendo purificada. E quando eles começaram a olhar para o corpo deles, irmão, eles viram que eles estavam sendo curados. A atitude agora
mais rápido chegar o sacerdote, mais rápido eu vou voltar para casa. E se eu tiver amigo, abraçar os meus amigos, abraçar minha esposa, os meus filhos, e eles caminharam mais rápido, irmão. Só que irmão, ficou parado. E eu entendo isso aqui, Senhor, que ele está impactado, irmão. Agora imagine comigo, todo mundo foi correndo até o sacerdote, e ele está parado, pastor. E talvez ele começou bem devagarzinho, olhou para a perna dele, aleluia. Olhava para ele a perna e dizia, glória a Deus. Olhava para o braço e dizia, glorificado seja o nome do Senhor. Olhava para o braço e dizia, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E a atitude desse homem agora é voltar, irmão, porque ele entendeu que o sacerdote real já tinha liberado a cura. E a Bíblia vai dizer, Sidney, que ele volta pulando, adorando a Deus em alta voz, dizendo glória. Em alta voz, aleluia. Sabe por que o pregador ele abre da glória a Deus em voz alta, William? Porque um dia eu fui leproso, irmão. Aleluia! Só para você entender algo, pastor. Um dia eu estava no culto. Meu Deus, eita Jesus. E aquele dia era um dia tão difícil para mim, irmão. E eu sentadinho no meu canto, pastor Bruno Luciano pregando a palavra. E de repente na pregação ele fala, tem alguém que está aqui que um dia era rejeitado, mas Jesus mudou a vida dele. Eu já levantei na hora, irmão. Aí ele dizia, tem alguém aqui que um dia a sociedade rejeitou, mas Jesus fez uma obra na vida dele. Eu já pulei, irmão, e eu comecei a adorar a Deus em alta voz. Quando eu abri o olho, irmão, estava todo mundo me olhando, pastor. Mas se a pergunta fosse, por que esse irmão dá glória a Deus muito alto? Eu ia responder, porque um dia eu fui leproso, e eu estava dentro de um leprosário chamado presídio. Mas um dia eu clamei, Jesus me salva, e ele me salvou, e eu voltei para adorar. Só que um dia precisou desse milagre. Levanta a mão, lembra quem você era, lembra quem é você, mas Jesus fez. Aleluia. Mostra que você não veio aqui por causa do cantor. Mostra que você não veio aqui por causa do pregador. Ai, irmão, mostra que você veio aqui por causa dele.